de todas as Bíblias que eu tenho aqui em casa. Esta é a mais velha. Bom, respeitados irmãos, o João 1, versículo 1, vou ler agora, diz assim: o verbo se fez carne. Este é o título, não é? Aqui diz, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Portanto, aqui nós somos apresentados, não é? Pelos crentes, pelos crentes cristãos, não é? De que Jesus Cristo é Deus, conforme este versículo diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, respeitado irmão, este versículo é um versículo que, se calhar, a tradução do próprio evangelista podia ter sido uma tradução equivocada, porque não cabe na cabeça, não é? Pronto, pode caber na cabeça dos outros. Mas, para mim, penso que não cabe muito, não é, na minha cabeça, dizer que o verbo estava com Deus. No princípio, o verbo estava com Deus. E o facto do verbo estar com Deus, dizer que o verbo é que era Deus, não me convém, não é? Não cabe muito na minha cabeça. Porque se o verbo estava com Deus, quer dizer que Deus é Deus. E este Deus é quem é dono deste verbo. Este verbo, este Deus é que é dono do verbo. Então, o verbo não pode ser Deus, porque este Deus, ou seja, este verbo estava com Deus, estava com Deus. Então, o verbo não pode ser Deus. O verbo só pode ser de Deus, não pode ser Deus. Não sei se faço-vos perceber. Então, nós como sabemos que a Bíblia é um livro que o seu idioma original, né, sofreu, não é, algumas alterações, ou seja, no momento de traduções foram sofrendo algumas, digamos, algumas alterações. O evangelista João podia ter estado equivocado na sua tradução, quando ele diz que o verbo era Deus. Não. Por exemplo, eu tenho cadeira, não é? Tenho uma cadeira, não vai caber, não é? Não vai caber na cabeça de alguém dizer assim, olha, Abdurrahman, ou seja, no princípio era Abdurrahman. Abdurrahman estava com a cadeira e a cadeira era Abdurrahman. Não. Não. A cadeira é de Abdurrahman, isso sim. Não é? A cadeira é de Abdurrahman, isso sim. Agora, dizer que a cadeira é Abdurrahman, não. Por isso que vou confrontar, não é? Estou a ver aqui alguns comentários. Vou confrontar. Eu não estou a fazer uma explicação assim aérea. Eu estou a fazer uma explicação de acordo até com alguns versículos bíblicos. Por isso que eu vou buscar o verso do apóstolo Paulo, não é? Chamo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, versículo 23, para você poder perceber que não se enquadra entre estes dizeres de Paulo e dizeres de João, né? Temos aqui 1 Coríntios 3, versículo 23, diz assim: e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, aqui você nota que, na verdade, a tradução do apóstolo, ou seja, a tradução do evangelista João, entra em
em confusão, ou seja, entra em contradição com este verso do 1 Coríntios 3, versículo 23. Porque quando João diz que o verbo era Deus, fala-se de Cristo, de que Cristo era Deus. Mas aqui na 1 Coríntios, Paulo diz, e vós de Cristo, neste caso, os seguidores de Cristo são de Cristo, e Cristo é de Deus. Cristo é de Deus. De Deus. Ah? De Deus. De Deus não quer dizer que é Deus. De Deus quer dizer que é algo possuído. Quer dizer que ele não é Deus, mas sim é de Deus. Então, aqui confrontamos versículo com versículo. Versículo com versículo confrontamos. Não